Iniciar. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo do Fonseca Neto e Iório Advogados. Eu sou o Birajara e esse é meu sócio, meu querido sócio Rafael. E o Rafael é especialista, é professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, e a gente quer pedir a sua atenção, uns minutinhos, para que ele possa expor as defesas possíveis dentro do direito do trabalho. Como a gente sabe, existem muitas reclamações trabalhistas em que há pleitos, infelizmente, de maneira exagerada, ainda existe uma mentalidade de se pedir mais para ganhar o menos, e então a gente queria conversar com você um pouquinho a respeito desse assunto. Fique até o final, você não vai se arrepender. Poxa, muito obrigado, Birajara. Olá, pessoal, tudo bem? Enfim, hoje nós vamos falar, como o Birajara apontou, sobre as reclamações trabalhistas e, por exemplo, como nos defender sobre pedidos de dano moral, né? Eu acho que é importante aqui, e esse vídeo, eu acho que é um vídeo especialmente voltado aos empresários, né? Voltado não só aos empresários, mas, na sua grande maioria, sim, aos empresários, ou todo aquele que vai configurar ali como reclamado, ou seja, como réu numa reclamação trabalhista, ou seja, numa ação trabalhista, né? Por quê? Porque essa também é uma das especialidades aqui do nosso escritório, que tem, como nós costumamos dizer, a missão da proteção do patrimônio. Então, seja da pessoa física, seja da pessoa jurídica, essa é a missão, essa é, digamos assim, a grande expertise do nosso escritório. E no recorte aqui do direito do trabalho e do processo do trabalho, é muito importante que aqueles que configuram como reclamados, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, conheçam um pouquinho como é que isso funciona. Ah, eu ouço de que na Justiça do Trabalho basta que o empregado ingresse com a reclamação e ele vai ganhar tudo. É assim, doutor? Geralmente as pessoas perguntam. Vou dizer que não, não é assim, né? É claro que é muito importante para todo aquele que tem pessoas trabalhando para si, né, que tenham empregados, por exemplo, ou pessoas que estão exercendo uma atividade laboral para você, né, em específico, que você tenha sempre uma noção bastante importante de respeito à legislação, né, de que você sempre procure um advogado, né, para que ele possa te orientar de forma preventiva do que você pode ou não fazer, de que forma você deve ou não atuar para com os seus empregados. Isso é muito importante, isso é fundamental e nós costumamos dizer que a advocacia preventiva é sempre a melhor advocacia. Mas não é porque, digamos assim, o contencioso, o conflito se estabeleceu que você não tem como se defender, né? E aí, geralmente, como é que é isso? Basta pedir para se conseguir? Não, não basta pedir para se conseguir. É muito importante, por óbvio, que vocês tenham sempre provas que vão demonstrar que essas alegações dos seus empregados são alegações, às vezes, inverídicas, muitas vezes falaciosas, que as pessoas, às vezes, interpretaram errado. E a Justiça do Trabalho é bastante ciosa quanto a isso, né? É bastante atenta quanto a isso. Não basta achar porque um empregador solicitou que o empregado fizesse tal coisa, respeitando o empregado, mas dando-lhe uma ordem, por exemplo, e eu lembro, a hierarquia é uma das características da relação trabalhista, né, que a pessoa se sinta ofendida ou tenha se sentido assediada, e aí, portanto, é, é, poderia pedir danos morais, né? Isso não acontece assim, né? Por isso que eu digo que é sempre muito importante que o empregador tenha aqui, né, provas, sempre faça as coisas com testemunhas, né? Dê ordens que possam ser ordens mais, digamos assim, mais difíceis, né? Que a publicidade e a transparência sejam princípios aqui que permeiem essa relação, porque isso sempre facilitará a sua defesa, né? E
Ainda no âmbito da pergunta, para poder terminar e eu não ficar aqui me alongando demais, é muito importante sempre lembrar como é que funciona a Justiça do Trabalho, né? Então, grosso modo, uma vez se ingressando com a reclamação, haverá espaço para a defesa, que nós chamamos de contestação, por parte do reclamado. Muitas vezes, né, o juiz separará a audiência e fará uma audiência de conciliação. Se a conciliação, ou seja, se o acordo não conseguir ser estabelecido, vai ser feita uma audiência de instrução, onde vai se ouvir depoimento de ambas as partes, testemunhas poderão falar, peritos, etc. E depois dessa sentença, né, que o juiz decidir de quem tem razão ou quem não tem razão, existe um conjunto de recursos, entre eles, por exemplo, o recurso ordinário, em que aquele que perdeu a causa, aquilo que nós chamamos no direito de sucumbente, né, terá direito aqui a pedir a revisão daquilo que ele perdeu, ok? Então, sempre recomendo, procure seus advogados, nos procure se vocês tiverem dúvidas para essas questões relacionadas ao direito trabalhista, porque reafirmam a nossa missão é proteger o seu patrimônio. Muito obrigado, Rafael. É isso então, aqui fica mais um vídeo. Então, pessoal, esse é mais um vídeo aqui gravado por mim e pelo Rafael. Fica aqui nas nossas redes, inclusive pedimos para vocês nos acompanharem, porque vamos ter muita informação bacana aqui, útil para o seu dia a dia dos empresários, seja pessoa física ou jurídica. A gente realmente quer trazer informações importantes para organização e proteção do seu patrimônio, que é aquilo para o que a gente trabalha todos os dias. Obrigado por ter ficado até o final. Abraço.